Na sua última declaração pública, um autoproclamado mártir recita versos do Alcorão. Alá comprou aos seus crentes as suas almas e as suas riquezas porque lhe pertence o paraíso. Combatem na senda de Alá e matam e são mortos. Esse é o êxito maior. Os que creem combatem na senda de Alá. Para mim, o Corão não está relacionado com as mortes. Para mim, o Corão não está relacionado com o tirar vidas. O Corão trata da existência, da tolerância, da misericórdia. A ideia central da Sharia é o perdão e ser perdoado. Não é apenas julgar e matar. Penso que a lei islâmica contra os assassinos é uma das mais belas leis expressas no Corão. Se quisermos escolher uma única lei boa no Corão, seria essa. O Corão tem muitas vozes. Os moderados apoiam a sua ideologia em alguns versículos do Alcorão. Os radicais fazem o mesmo com outros versículos do Alcorão. O Corão honra as mulheres. O Corão dignifica as mulheres. Sinto-o como mulher todos os dias. Acredito que não sou obrigada a usar véu. O Corão foi considerado o livro ideológico com mais influência em todo o mundo. E, no entanto, existem inúmeras interpretações diferentes. O que diz realmente o Corão? E de que forma muçulmanos e não muçulmanos compreendem a mensagem e a história do Corão? É difícil imaginar uma época em que esta questão seja tão pertinente. O Corão. Os muçulmanos ortodoxos acreditam que o Corão, no original em árabe, é a palavra perfeita, intemporal e inalterável de Deus, tal como foi revelada pela primeira vez ao profeta Maomé pelo anjo Gabriel, numa gruta do deserto arábico, há cerca de 1500 anos. Segundo a crença islâmica, a palavra de Deus foi transmitida durante um período de 33 anos, até à morte do profeta no ano de 632. Segundo a tradição, Maomé era iletrado, mas possuía uma memória extraordinária. Depois de cada encontro com o arcanjo, Maomé repetia a palavra de Deus aos seus familiares e amigos, que a escreviam em pergaminho, papiro e em qualquer suporte que conseguissem arranjar. Cerca de 20 anos após a sua morte, estes escritos foram compilados na primeira versão escrita completa do Corão. Ouvir o Corão recitado é, para a maior parte dos muçulmanos, experimentar o poder da revelação divina como uma voz extraordinária do além. Esta é a palavra de Deus. Deus está presente, Deus está aqui a falar conosco. Sinto que Deus está a falar comigo. Para a Lina, que vive no Cairo em 2007, tal como falou a Maomé, que vivia em Meca. Deus fala comigo, não ao meu intelecto, fala ao meu corpo, fala ao meu coração. É um milagre de Deus. Não é um livro qualquer, por muitas razões. Uma delas é a extraordinária transparência da linguagem.
É uma forma linguística muito bonita. Por vezes faz-me chorar. Estou na frente de Deus. Estou com Ele. Estamos sozinhos. Ele olha por mim. Ele consegue ouvir-me. Ele fala comigo através das palavras do Corão. Os muçulmanos acreditam que o Corão é a última revelação de Deus à humanidade. Contém 6.000 versículos, 1/5 do número contido na Bíblia. Mas ao contrário da Bíblia, não existe uma cronologia óbvia. É constituído por uma série de revelações numa complexa estrutura narrativa. Não é um livro de história, não é um livro de moral, não é um sermão, não é um texto científico, é ele próprio. Não há nenhum texto anterior ou posterior minimamente comparável. Dá-nos parâmetros e deixa a nossa inteligência e o nosso juízo decidirem os pormenores. É um livro de linhas de pensamento. Hoje o Islão é uma religião de grandes dimensões. Mais de 1.000 milhões de pessoas, da América à China, da Finlândia ao sul da África, são muçulmanas. No entanto, neste universo de crença, há diferenças profundas quanto ao estatuto da mulher, nas atitudes em relação à paz e à violência, ao castigo e ao perdão. Alguns regimes muçulmanos negam às raparigas o direito à educação e às mulheres o direito de votar ou conduzir. Em alguns países, as mulheres entram pela porta traseira dos autocarros. Porém, noutros países muçulmanos, as mulheres lideram partidos políticos e até se tornam líderes de Estado. Em alguns países muçulmanos, a execução por apedrejamento, enforcamento e decapitação são atos públicos. Noutros, a pena de morte foi abolida. Existem também diferenças extraordinárias nas formas de adoração e crença. Nesta mesquita situada na cidade iraniana de Qom, os jovens invocam o nome do Imã Ali, o enteado martirizado do profeta, que acreditam receber as suas orações e interceder junto de Deus a seu favor. No entanto, outros muçulmanos consideram esta prática uma espécie de adoração aos santos e por isso uma blasfémia. Nesta mesquita turca, o mesmo Imã Ali, mártir fundador da comunidade xiita, olha pelos seus crentes que pregam a mensagem de paz entre todos os cristãos, muçulmanos e judeus que partilham a crença num Deus único. Aqui, homens e mulheres conduzem a adoração lado a lado, expressam a sua devoção com canções e por vezes com danças. Porém, outros seguidores do Corão consideram esta forma de adoração e a representação pictórica de Ali um sacrilégio. Nesta mesquita, do lado oposto da mesma cidade, os homens só rezam ao lado de homens. O sexo oposto é considerado uma distração. Por isso, as mulheres encontram-se fora do alcance da sua vista. E noutras mesquitas são mesmo completamente excluídas. Mas se o Islão é em grande parte baseado no Corão, e se o Corão é a última e inalterável mensagem de Deus, como é que estas diferenças são possíveis? O contraste mais flagrante é o papel e estatuto das mulheres, simbolizado pelas diferentes regras que regem o uso do véu. Esta família egípcia acredita que a partir dos 3 anos de idade, todas as crianças devem usar o hijab, que cobre a garganta e o pescoço. E quando atingem a puberdade, devem usar o niqab, que deixa apenas os olhos visíveis.
O meu marido encorajou-me a cobrir o meu corpo para agradar a Deus e para lhe agradar a Ele, porque Ele será julgado pelas minhas ações. Por isso fiz o que Ele queria. Porque numa mulher tudo é atraente. Deus quer que elas andem completamente cobertas pelo niqab. Se é esta a vontade de Deus, é também a minha vontade. A apenas alguns minutos daqui, uma discoteca no Cairo. Neste local não são necessários véus. Homens e mulheres convivem livremente e aqui tudo é permitido, dentro das leis deste país muçulmano. Mas mesmo as mulheres que aqui se encontram, cobrir-se-ão antes de se aventurarem no exterior. Não há nenhuma lei que o exija. Mas um poderoso consenso define que as mulheres devem usar véu. Noutras partes do mundo muçulmano, o véu é obrigatório. No Irão, todas as mulheres usam o chador, que lhes cobre o cabelo e toda a roupa, deixando apenas o rosto e as mãos visíveis. Por lei, todas as mulheres sauditas são obrigadas a cobrir-se completamente, incluindo o rosto e mãos. Enquanto na Turquia muçulmana o uso do véu é alvo de polémica e as regras estão em constante mutação. Quando ando pelas ruas do Cairo sem véu, sinto alguma pressão. Não sou como o resto das mulheres. Atraio a atenção e alguma dela é negativa. Há 3 décadas, o hijab não existia no Egito. Até 1974 não tinha visto uma única mulher com véu. Se virmos filmagens do funeral de Nasser, em setembro de 1970, 7 milhões de homens e mulheres andavam pelas ruas do Cairo. Não vemos uma única mulher com véu. O funeral de Nasser foi um momento de ruptura. Durante 16 anos, este distinto líder egípcio impôs na cena política internacional, inspirando árabes de todo o mundo com a sua visão de um Estado árabe secular unido. Mas a esperança que tinha inspirado em tantos corações árabes foi devastada por uma crise económica e por uma derrota esmagadora às mãos dos israelitas em 1967. De certa forma, os milhões de pessoas que choraram no seu funeral não lamentavam apenas o desaparecimento de um grande líder, mas também a morte de um sonho, o sonho de um Estado laico. De repente, deixamos de ter algo a que nos agarrar. Tivemos de encontrar outra coisa e muitos jovens nascidos nos anos 70 foram os primeiros a recorrer à identidade religiosa. Mas o que diz o Corão sobre a obrigação das mulheres usarem véu? Dizei às fiéis que recatem os seus olhares, conservem os seus pudores e não mostrem os seus encantos, para além dos que aparecem normalmente. Cubram o colo com os seus véus, não mostrem os seus encantos. Como é que uma das maiores autoridades muçulmanas do mundo interpreta a frase: conservem os seus pudores e não mostrem os seus encantos, para além dos que aparecem normalmente? A maior parte dos religiosos concorda que, para além dos que aparecem normalmente, significa as mãos e o rosto. Os homens religiosos tiveram mulheres e filhas que não usaram véu até aos anos 70. Será que de repente perceberam que era necessário? E este não é o único paradoxo. Outros investigadores interpretam o mesmo verso do Alcorão como uma obrigação clara de que a mulher deve andar completamente coberta. O Corão estipula claramente o código de vestuário no Surat Al-Nur.
Afirma que rosto, olhos, lábios e a beleza da mulher são os seus encantos. Se usarem véu, este deve cobrir o rosto e esconder a beleza. O rosto não deve ser coberto. Não é uma obrigação islâmica. Não é uma imposição coreânica. É anterior ao Islão. É a própria vida do profeta Maomé. Era uma tradição beduína. Por isso, em poucas palavras, as mulheres muçulmanas devem cobrir todo o corpo, com exceção do rosto e das mãos. Li o Corão muitas vezes. Li o Hadith, li interpretações do Alcorão e acredito que não sou obrigada a usar véu. E há 15 anos poderia ter discutido este tema com homens religiosos. Hoje é praticamente impossível uma discussão destas. Se o dissermos, é considerado blasfémia. Viver com o véu. São 7 da manhã no apartamento do Cairo. Anan Kemal e o seu marido Mustafa preparam os filhos para a escola. Por um lado, este é um dia normal. Por outro, não é. A presença de uma equipa de filmagens obriga Anan a usar um niqab, pois ela acredita que deve fazê-lo na presença de qualquer elemento do sexo masculino fora da sua família. Antes do casamento com Mustafa, que trabalha como motorista, Anan era advogada. Quando casou, desistiu do exercício da sua profissão e assumiu o uso do niqab. E dedicou-se à família e à sua casa. Anan afirma que Mustafa não teve qualquer influência na sua decisão. Foi Deus quem a despertou para o uso do véu. Os homens não controlam o que lhes acontece. É Deus que nos conduz. E Allah recompensou-a pela sua devoção? Sim, sem dúvida. Estava muito nervosa quando decidi dar este passo. Pensei que o niqab seria restritivo. Tomei a decisão com medo. Pensei que poderia retroceder a qualquer momento, mas com a ajuda de Deus, esta foi talvez a altura da minha vida em que me senti mais calma e confortável na minha casa, com o meu marido e com os meus filhos. Quando comecei a usar o niqab, fiquei mais próxima de Deus. Desistiu de uma carreira de sucesso para se tornar dona de casa e para usar o niqab. Não terá sido um enorme sacrifício pessoal e financeiro? Qualquer pessoa que se entrega a Deus é infinitamente recompensada. Não senti qualquer perda, pelo contrário. O meu marido conseguiu um emprego melhor e a minha vida tornou-se muito melhor quando me dediquei ao meu marido e aos meus filhos. E claro, quando aprofundei a minha relação com Deus. O véu é um símbolo complexo, com muitos significados para as mulheres muçulmanas. Para aquelas como Anan que escolhem o niqab, assinala a sua dedicação a Deus e ao marido, mesmo que isso as afaste do mundo. Outras mulheres usam o véu como uma afirmação do seu lugar na sociedade. Sou uma mulher muçulmana orgulhosa da minha identidade, do meu véu e do que ele significa. Lina Fauzi é responsável por programas de formação no Egito rural. Enquanto mulher formada e viajada, é claramente aceita como figura da autoridade por este grupo de elementos do sexo masculino. Há 5 anos atrás, quando tinha apenas 26 anos, Lina divorciou-se e a partir daí decidiu usar o hijab. Lembro-me da primeira vez em que usei o véu. E lembro-me de ter pensado que era assim que Deus queria honrar uma mulher. Este é o respeito merecido pelas mulheres quando usam o véu. E senti-me muito respeitada e honrada por ele. Desde o seu divórcio, Lina voltou a viver com os seus pais.
As suas amigas mais próximas são jovens como ela, licenciadas, privilegiadas e viajadas, que partilham as suas crenças e práticas. Para muitos da geração dos seus pais, esta tendência é desconcertante. A Lina apareceu com ele numa sexta-feira de manhã. Fiquei muito surpreendida. Era sábado. Pôs o véu, saiu do quarto e disse: "Aqui estou eu, sou uma hijaba." Para ser sincera, não fiquei muito contente. Aliás, nada contente. Penso que o cabelo de uma mulher não é algo que tenha de se esconder. É isto que penso, porque o meu cabelo é como a minha carne. Um dos versículos do Alcorão diz que as mulheres muçulmanas não devem mostrar a sua beleza natural, os seus encantos naturais, exceto os que aparecem normalmente. E há uma enorme polémica à volta disto. Quais é que aparecem normalmente? Será o rosto? Serão os olhos? Será o cabelo? E muitas pessoas têm dito coisas diferentes sobre este tema. Não é um versículo do Corão. Penso que há muita gente que vai ficar zangada comigo se eu o disser, mas Deus podia ter dito: cubram o cabelo. Mas não é isso que está escrito. Foi escrito para as mulheres do profeta. Pessoalmente, não tenho como negar que o meu cabelo faz parte da minha beleza natural. No meu coração, senti que era uma parte que Deus queria que eu cobrisse enquanto mulher muçulmana. Homem e mulher. Sente-se tratada como um cidadão de segunda classe num país como este? Bem, a resposta mais curta é não. Questiono muitas coisas, mas sinto-me muito confortável por aceitar que se há algo com que não concordo no Corão, o problema está no meu entendimento e não no Corão. E com isto, o Corão está constantemente a incitar-nos a refletir, a questionar, a compreender, a usar as nossas faculdades intelectuais, a usar os nossos corações e o nosso entendimento. E não pensa que o Corão relega as mulheres para um estatuto inferior? Não, de todo. Sério? Se há alguma falta de poder das mulheres nesta parte do mundo, é uma questão inteiramente cultural. Não tem nada a ver com a religião. O Islão dignificou as mulheres. Para o Islão, homens e mulheres são absolutamente iguais. Mas será esta a verdadeira mensagem do Corão? Há um conjunto de versículos que parecem definir o estatuto da mulher. Os homens estão acima das mulheres, porque Allah favoreceu uns em relação aos outros. Isto significa que os homens são financeiramente responsáveis pela família e pela satisfação de todas as suas necessidades. Os homens estão de grau acima das mulheres. Mas a mulher é igual ao homem em tudo o que está relacionado com os sentimentos humanos: amor, confiança, orgulho, respeito e honra. Há aquelas de quem temais desobediência, admoestai-as, confinai-as aos seus aposentos, espancai-as. الإسلام حينما قال بالضرب في القرآن جعله Através do Corão, o Islão diz que o espancamento é apropriado para um certo tipo de mulheres, não para todas. Este princípio aplica-se às mulheres que desobedecem ao seu marido, que se recusam a viver na sua casa, que se recusam a criar os seus filhos, que querem sair sempre que lhes apetece, que não querem que ninguém as controle e que não cumprem os seus deveres. As vossas mulheres são como a terra à espera de ser lavrada. Por isso lavrem a terra, quando e como quiserdes. Esta afirmação é uma honra para as mulheres. As mulheres não são propriedade dos homens. Elas são como a terra fértil de que o marido cuida e não prejudica. Alguns dirão que não há uma tarefa fácil conjugar os versículos do Corão com as noções atuais de igualdade e direitos humanos. Mas a doutora Saleh aceitou o desafio.
O seu programa de televisão semanal Direito das Mulheres é visto em todo o mundo árabe. O meu papel enquanto apresentadora e académica é mostrar a verdadeira face do Islão, a interpretação correta do Corão e as tradições do profeta. As questões relacionadas com o uso do véu, a poligamia, o divórcio, a violência contra as mulheres, a não participação das mulheres na vida política, a privação das mulheres a cederem ao seu capital e à propriedade privada, a obrigação das mulheres a casarem, em alguns países, a casarem com alguém que não amam só porque são da mesma tribo. São maus princípios e resultam de tradições e culturas que não têm qualquer ligação ao Corão. São tradições que remontam a tempos anteriores ao Islão. A doutora Saleh é a primeira mulher a ocupar o cargo de reitor na Universidade de Al-Azhar, no Cairo, a universidade mais prestigiada no mundo muçulmano. Por se atrever a afirmar que o Corão respeita de forma igual homens e mulheres, já enfrentou ameaças de morte. No entanto, há muitos muçulmanos que partilham os seus pontos de vista. Se olharmos simultaneamente para os escritos e para o espírito do Corão, há inúmeros versos que falam da paridade e igualdade natural entre os dois géneros. Por exemplo, na Surat Al-Baqarah, capítulo 2, versículo 187, o Corão diz, referindo-se às mulheres, que elas são o vosso vestuário e vós sois o seu vestuário. Acho que este é o versículo mais extraordinário sobre a relação entre marido e mulher. A proximidade, o calor que a roupa proporciona. A roupa cobre as nossas faltas, torna-nos mais bonitas. É o casamento, é isso mesmo. Ficamos mais próximos. Não há imagem mais bonita do que esta e nunca ninguém a menciona. Mas há outras interpretações da mulher que não são tão bonitas. Paquistão. Mulheres protestam contra os crimes de honra. Crimes cometidos por homens muçulmanos que acreditam que a sua religião exige que matem qualquer mulher da sua família que lhes desobedeça, seguindo o seu coração. Crianças submetidas à circuncisão. No Egito, 97% das raparigas entre os 15 e os 19 anos sofreram algum tipo de mutilação genital. A circuncisão existe desde o tempo do profeta e foi promovida pelo próprio profeta. O Corão não diz absolutamente nada sobre a mutilação genital feminina. É uma tradição que infelizmente subsiste neste país há séculos. Embora não haja qualquer referência no Corão, alguns religiosos mais ortodoxos apoiam firmemente esta prática. A circuncisão é a razão pela qual as mulheres muçulmanas são virtuosas, ao contrário das mulheres ocidentais que vão atrás do seu apetite sexual em qualquer lado e com qualquer homem. Espero não insultar ou embaraçar a nação inglesa, onde existe uma enorme taxa de adultério. Com a circuncisão, a sociedade poderia refinar-se, retificar-se e purificar-se. É uma prática cultural africana anterior ao Islão e, sem dúvida, tão ancestral como o Ismar. O consenso entre os académicos atuais é que prejudica o corpo da mulher. É uma mutilação do corpo feminino. Não é permitido. Como podemos separar práticas anteriores ao Islão da mensagem do Corão? Poderá a história trazer alguma luz ao presente? A Idade do Ouro. Desde o início, o Islão baseou-se na tradição judaico-cristã. Jesus é venerado no Corão. O convento de cristãos ortodoxos Saída Naya foi fundado na Síria 23 anos antes do nascimento do profeta Maomé e foi respeitado e protegido no seio do mundo muçulmano durante séculos. O convento é dedicado a Maria, mãe de Jesus. Saída Naya significa Nossa Senhora em aramaico,
a língua de todo o Médio Oriente, no tempo de Jesus. O árabe é agora a língua destas celebrações cristãs. Deus é Alá, e qualquer pessoa que conheça o Corão reconhecerá palavras e frases nos ritos cantados. As religiosas de Saidanaya guardam uma relíquia tão sagrada que não é permitido ninguém vê-la. Trancado atrás de uma série de portas em prata está um ícone de Maria, segurando o menino Jesus. A tradição diz que ambos posaram para o retrato pintado por São Lucas. Qualquer que seja a verdade, cristãos e muçulmanos, como estas mulheres, vêm até aqui rezar a Nossa Senhora por milagres de cura. Vim com o meu marido à igreja e pedi a Nossa Senhora que me concedesse um filho. No Islão e no Corão, Maria é considerada a melhor, a mais casta e a mais pura das mulheres. Uma mulher que trouxe um milagre à Terra, o nascimento de uma criança, mesmo sendo virgem. Mas claro, Deus não precisa de ser pai dessa criança. Esta é a diferença da narrativa islâmica. Maria dá nome a um capítulo inteiro do Alcorão. Abraão, Moisés, David e os profetas da Tora também são venerados, assim como é Jesus. Embora não seja considerado filho de Deus, no Corão é designado pelo nome mais vezes do que o próprio Maomé. Jesus é muito respeitado. É também considerado o profeta que trouxe uma das sagradas escrituras em que também acreditamos. No Islão é conhecido como Injil, no Ocidente é conhecido como o Novo Testamento. Acredito em Moisés e acredito na Tora. O que é que isso me torna um judeu? Acredito em Jesus e acredito na Bíblia. Isso torna-me cristão. E acredito em Maomé e no Corão. Isso torna-me muçulmano. Jesus, Moisés e Maomé estão no mesmo nível de profecia. São mencionados no Corão como mensageiros de Deus. Por isso, quem somos nós para afirmar que somos melhores do que os outros? E que isto está certo e aquilo errado? Deus diz, tu tens a tua religião e eu tenho a minha. Estas palavras não são minhas. Há muitos outros versículos que seguem o mesmo princípio. Muçulmanos, judeus e cristãos são descritos como o povo do livro. Os judeus e os cristãos terão a recompensa junto do seu Senhor. Não há constrangimento na religião. Outros versículos advertem os muçulmanos para não seguirem as visões transviadas dos cristãos e dos judeus e para não os tomarem como amigos. Aparentemente, tolerância e intolerância na mesma medida, e o mesmo se passa com a mensagem sobre a paz e a violência. Quem matar uma pessoa será julgado como se tivesse matado toda a humanidade. E quem quiser salvar a vida de um homem será como se tivesse salvo toda a humanidade. E no versículo seguinte: a recompensa dos que combatem Alá e o seu enviado e se esforçam em espalhar pela terra a corrupção consistirá em serem mortos ou crucificados, ou então o corte da sua mão e pé oposto. Esta será a sua recompensa neste mundo. No outro, vão sofrer um enorme tormento. O Corão é como uma grande loja, um grande supermercado. Dele podemos retirar várias respostas. A partir do Corão, podemos fazer paz. De acordo com o Corão, podemos declarar guerra.
O Corão tem muitas vozes. Os moderados apoiam a sua ideologia em alguns versículos do Corão. Os radicais fazem o mesmo com outros versículos do Corão. Um Alcorão para a paz, outro para a guerra. Extraordinariamente ilustrado pela história do Islão. Primeiro a conquista. Depois da morte de Maomé, no ano 632, os exércitos árabes tomaram todas as direções. A norte e este derrotaram os exércitos de Bizâncio e da Pérsia, reclamando para si a Síria, a Palestina, o Irão e o Iraque. Para o ocidente conquistaram o Egito e atravessaram o norte da África, chegando à costa do Atlântico, no ano de 680. Quando os guerreiros do deserto conquistaram todas estas grandes civilizações, decidiram não destruir, mas sim aprender e construir sobre o que aí já se encontrava. Parte dos grandes exemplos arquitetónicos do mundo islâmico foram construídos menos de 80 anos depois da morte do profeta. O Corão é o impulso inicial que lança uma das histórias da civilização mais extraordinárias da experiência humana. Em 100 anos, os guerreiros da Arábia Ocidental eram senhores de uma grande, sofisticada e próspera civilização que se estendia das praias de Marrocos até às portas da China. E a força que verdadeiramente impulsionou esta experiência foi este extraordinário radioativo, glorioso pedaço de céu que tinham nas mãos e que era a palavra de Deus que antecede todas as coisas. Porém, mais tarde, quando os árabes foram derrotados por ondas sucessivas de invasores vindos do Oriente, algo de extraordinário aconteceu. O poder do Corão era tal que os conquistadores abandonaram as suas crenças pagãs e submeteram-se à fé daqueles que tinham conquistado. Inspirados por este pedaço de céu, assistiu-se a um extraordinário desenvolvimento ao nível da arquitetura, ciência e filosofia, enquanto a Europa feudal continuava mergulhada na sua idade das trevas. Há um elemento muito importante no Corão, que é o facto de incitar os muçulmanos pela busca do conhecimento, tentar compreender, ir pelo mundo e tentar compreender. As ideias da Grécia e Roma antigas talvez nunca tivessem chegado até nós se não fossem os académicos e cientistas islâmicos que redescobriram, desenvolveram e enriqueceram o seu legado. E esse estímulo veio do Corão, que versículo após versículo incita a humanidade a estudar os céus e a terra, a refletir na criação e a olhar uma vez e outra. No século IX, os cientistas muçulmanos calcularam a circunferência da Terra e os mercadores muçulmanos estabeleceram uma rota marítima para a China através do ponto mais a sul da África. A numeração árabe desenvolveu-se a partir da sua origem indiana até à base de uma nova aritmética, e os académicos muçulmanos levaram a cabo um enorme contributo para o desenvolvimento da geometria, álgebra e trigonometria. A medicina islâmica permaneceu uma prática comum durante cerca de 1000 anos. Tolerância e intolerância. Quando a sociedade muçulmana estava em plena ascensão, o chamamento do Corão para a abertura e tolerância encorajou judeus europeus e dissidentes do cristianismo a procurar proteção no Islão depois da fuga dos seus próprios países. Mas quando o mundo muçulmano se sentiu ameaçado, quer por inimigos externos ou por divisões internas, a tendência foi o isolamento e o assumir de uma mensagem do Corão completamente diferente. Para muitos muçulmanos, o tempo atual é um desses momentos. Isfahan, Irão, no dia do Al-Quds, o dia de Jerusalém. Por todo o mundo muçulmano, as multidões marcham em manifestações como esta, algumas espontâneas, outras orquestradas, em protesto contra o que consideram ser uma ocupação da sua cidade sagrada. Mas Jerusalém é igualmente sagrada para judeus e cristãos. Os judeus rezam no muro ocidental, o último vestígio do segundo templo destruído pelos romanos no ano 70 d.C.,
a data que marca o início da longa noite da diáspora judaica. No monte mais acima, duas mesquitas, Al-Aqsa e a cúpula do Rochedo, construídas 6 séculos depois, quando os árabes vitoriosos tomaram o controle da cidade aos cristãos bizantinos. Segundo a tradição bíblica, a rocha que se encontra por baixo da cúpula é o local onde Abraão se preparou para sacrificar o seu filho Isaque. Segundo o Corão, foi também o local onde Maomé ascendeu aos céus, seguindo uma viagem noturna de Meca a Jerusalém. As pessoas têm de compreender. Jerusalém é a terceira cidade mais importante para nós, depois de Meca e Medina. Nos primeiros tempos, Maomé e os seus companheiros costumavam voltar-se para Jerusalém quando rezavam, até terem recebido instruções de Deus, através do Corão, para se voltarem para Meca. Deus levou o nosso profeta de Meca até Jerusalém e depois chamou-o para os céus. Por isso é o portão para o céu e não podemos abandonar nenhuma das suas partes. Não importa quão fracos sejamos, nem quão fortes eles sejam. Desde a Idade Média que o Islão respeitou o direito de cristãos e judeus de rezarem aqui. Mas nos tempos modernos, essa relação foi quebrada. Sob o comando inglês e mais tarde jordano, o acesso dos judeus foi severamente restringido, até o exército israelita tomar o controle da Cidade Velha. Agora são os palestinianos que, encerrados na faixa de Gaza, não podem fazer aqui as suas orações, enquanto na margem ocidental são retidos durante horas nos postos de controlo até ao tempo das orações passar. Basta. Basta de sangue derramado. Basta de mortes. Basta de ódio. Pertencemos à mesma família. Adoramos o mesmo Deus. Mesmo aqui em Jerusalém, em Hebron, em Shaim, em Nablus, todos estes lugares são lugares sagrados para muçulmanos e não muçulmanos, para muçulmanos e judeus. Margem ocidental da cidade de Hebron, o túmulo de Abraão, pai das nações árabe e judaica, através dos seus filhos Isaque e Ismael. Como demonstra claramente o Corão, o próprio Deus escolheu Abraão para seu amigo e ordenou que Maomé, Abraão, Moisés e Jesus não se dividissem. Mas Hebron, como qualquer cidade do mundo, está profundamente dividida. O túmulo de Abraão está na linha de fogo entre palestinianos e judeus e é protegido como uma fortaleza. Apaga isso. Para manter a santidade destes lugares, temos de trabalhar em conjunto. Temos de perguntar a nós próprios o que seria melhor para todos. Como é que conseguimos reconstruir a realidade de forma diferente? Longe do ódio, longe do derramamento de sangue, longe da guerra. Ter a sensação de segurança e confiança entre nós. Quando a confiança e o respeito acabam, o núcleo duro de ambos os lados procura nos seus textos sagrados a resposta que precisam de ouvir. O Sheikh Hafez do Hamas foi eleito para representar Belém e afirma que 1/3 dos seus votos são provenientes de cristãos palestinianos. Os direitos precisam de um poder que os proteja, sobretudo quando a nossa terra e o nosso povo são atacados. Por vezes as flores precisam da proteção dos espinhos. A mensagem do Alcorão é clara. Se alguém te atacar, ataca-o da mesma forma. Se matarem as tuas mulheres, crianças e velhos, tal como têm feito nas nossas cidades, responderemos da mesma forma. Porém, o suicídio é explicitamente proibido no Corão. É verdade. Deus disse: não deves cometer suicídio, nem arrastar o infortúnio sobre ti. Por isso estamos proibidos de praticar suicídio. Se tivéssemos as mesmas armas do inimigo, não precisaríamos de recorrer a este método, mas não temos. Por isso, esta é a nossa única opção. Este é o paradoxo do Corão.
Por um lado, a mensagem constante de que a vida é sagrada. Versículo após versículo, o suicídio é explicitamente proibido. Não vos destruais. E, no entanto, o bombista suicida também cita o Corão quando diz que aqueles que morrem combatendo pela causa de Deus alcançam o martírio e recebem uma recompensa no paraíso. Mas será isto combater pela causa de Deus? E isto? A violência ultrapassou as fronteiras da luta palestiniana. O 11 de setembro, o 7 de julho na Grã-Bretanha, com milhares de vítimas, incluindo muçulmanos. É a mesma questão. O que é que os americanos semeiam no mundo? São culpados de grandes injustiças contra pessoas comuns. Atacam-nas. E o mesmo se passa com a Grã-Bretanha, que ocupou muitos países árabes e muçulmanos. Durante esse tempo, quantas pessoas foram mortas e executadas pela Grã-Bretanha? Aqui no Irão, como em qualquer outro lado do mundo muçulmano, a raiva estende-se para além da Palestina, vista como um capítulo negro na longa história de humilhação às mãos do Ocidente cristão e dos seus aliados. Estas são pessoas com uma história que pode ser incerta e distorcida, mas que é suportada por um sentimento real de injustiça e imagens vivas de uma memória herdada dos seus antepassados. É um lamento por séculos de declínio de poder e prestígio muçulmano, pelo qual o Ocidente cristão é responsável. Fala de um tempo em que as potências imperiais europeias dividiram o Médio Oriente entre si, impondo a lei, os valores e até o código de vestuário ocidental. É apontado como causa da falência económica e autocrática dos governos muçulmanos, com histórias de roubo de fortunas do petróleo e de presidentes e reis corruptos, desde o Shah do Irão a Saddam Hussein, sustentados pelo Ocidente contra a vontade do seu próprio povo, e que, como Saddam, sucumbiram quando já não eram necessários. E quando mais nos aproximamos do presente, a sua história torna-se cada vez mais difícil e penosa. Derrota após derrota, às mãos do Ocidente e dos seus aliados. O Afeganistão e, mais uma vez, o Iraque são os capítulos mais recentes. Vistos não como libertação, mas como ocupação e humilhação. Ninguém tira mais vantagens desta história do que os clérigos da linha dura do fundamentalismo islâmico. Todo o sangue derramado na atualidade é sangue muçulmano. Chechênia é sangue muçulmano, Caxemir é sangue muçulmano, o Afeganistão é sangue muçulmano, a Bósnia-Herzegovina é sangue muçulmano, a Palestina é sangue muçulmano, o Chipre é sangue muçulmano, a Etiópia é sangue muçulmano e a Somália é sangue muçulmano. Cobrimos praticamente todo o mapa. E enquanto o ódio aumenta e o tom se torna mais grave, as vozes daquelas para quem o Corão fala de paz e tolerância são dominadas pelas vozes daqueles que difundem a mensagem inversa. Declaramos que somos filhos do Emir dos Fiéis, o Imã Ali. E quem quer que seja, combateremos os inimigos do Islão. Jamais nos renderemos a esta gente detestável. Morta a América. Morta Israel. Morta a Grã-Bretanha. Meu Deus, cortai as mãos enfraquecidas da América e de Israel. Tornai a América, Israel e a Grã-Bretanha fracos. No entanto, para além de todo este discurso contra um inimigo exterior, sobressai um facto curioso. Houve inúmeros períodos em que mais muçulmanos morreram às mãos de outros muçulmanos do que às mãos de cristãos e judeus. Iraque 2005. Muçulmanos contra muçulmanos. Desde a morte do profeta há quase 1500 anos,
Duas fações do Islão, sunitas e xiitas, dividiram-se sobre quem deveria liderar o Islão. O Islão dividido. A diversidade de línguas e cores é, segundo as palavras do Corão, uma das maravilhas da criação. Alá não tem predileção por raças, tribos ou nações e não respeita as ideias humanas de raça e estatuto. Para si, o melhor é o mais digno. Esta é uma mensagem que dá dignidade ao mais pobre dos trabalhadores ou camponês, que não precisa de padres ou rabis para interpretar a mensagem de Deus, porque, como diz o Corão, fizemo-o fácil de entender na vossa própria língua. Qualquer abrigo, campo ou esquina é um local adequado para a sua adoração, e Ele está sempre próximo de nós, mais próximo, diz o Corão, do que a nossa veia jugular, e quando rezamos sentimos que estamos mais próximos dele. A oração dá-nos uma sensação indescritível. Está para além da imaginação humana. Sentimos que estamos nas mãos de Deus, nas mãos de alguém que amamos. Não rezamos porque somos obrigados ou porque temos medo dele. Rezamos porque sentimos um amor imenso. Quer a oração seja privada ou comunitária, a ideia de que todas as pessoas têm uma relação pessoal com Deus está no centro da mensagem corânica e na crença dos muçulmanos sunitas. E os sunitas são a maioria, cerca de 85% da população muçulmana mundial. Mas o Deus que adoram não pode ser descrito pela linguagem humana ou representado por qualquer forma de arte. Seria considerado idolatria. No entanto, por vezes, o coração humano anseia por uma fé que se possa tocar e sentir. Por representação, por música, por celebração, por grandes histórias de sacrifício, dor, martírio e redenção. E por alguém a quem rezar, cuja forma seja humana. O Islão xiita tem resposta a estas necessidades. E aqui no Irão a população é maioritariamente xiita. Na cidade sagrada de Qom tem lugar uma celebração simbólica do assassínio de Ali, o enteado do profeta. Os xiitas acreditam que Ali e os seus descendentes, os imãs, foram escolhidos por Deus para liderar a comunidade islâmica. Mas ao longo das gerações, um imã após outro foi assassinado. A cidade iraniana de Mashhad, construída em torno de um magnífico templo dedicado ao imã Al-Reza, o oitavo imã, envenenado no ano 818. Quando atravessam a rua, as pessoas param para prestar homenagem à memória sagrada deste santo desaparecido. Os peregrinos xiitas vêm em todo o mundo até Mashhad com presentes e doações e para rezarem ao imã Al-Reza, da mesma forma que católicos e cristãos ortodoxos rezam aos seus santos em busca de ajuda, direção espiritual e milagres para doenças. Se o nosso coração estiver destroçado e se trouxermos os nossos problemas até ao imã Reza, ele ouvirá as nossas preces. Ele consegue sarar o nosso coração e animar o nosso espírito. Mas o Corão é muito claro quando afirma que as nossas orações devem ser dirigidas apenas a Deus. Quando queremos chegar a Deus, temos de falar primeiro com os imãs, para que eles possam mediar o nosso contacto. Se o fizermos desta forma, Deus dará uma resposta mais rápida ao nosso pedido. Pelo menos é assim que nos explicam. São sentimentos como este que enraivecem os sunitas. Quando os muçulmanos rezam nos túmulos dos santos, estão a pôr em causa um princípio restrito do Islão. O Corão diz claramente que é pecado. O imã Reza era um grande homem, mas morreu.
Os mortos não podem ajudar-nos. Só Deus é imortal. Eu não digo que vou ter com o imã Reza para que ele resolva os meus problemas. Eu digo que tenho um pedido para Deus, mas a minha posição não é autossuficiente e, por isso, coloco o imã Reza como intermediário para que ele, que é muito querido por Deus, lhe peça misericórdia por mim. O grande Ayatollah fala-nos a partir dos seus aposentos no coração da cidade iraniana de Qom. Aqui é particularmente visível como as diferenças entre xiitas e sunitas fazem eco da divisão entre católicos e protestantes, a veneração dos santos com os seus grandes ayatollahs e os seus ayatollahs menos importantes, os seus jurisconsultos e mulás, os seus seminários e mesquitas. A cidade sagrada de Qom, em muitos aspectos, é o Vaticano dos xiitas. Os fiéis vêm aqui pagar o seu tributo e procurar respostas para questões que não conseguem resolver através da sua leitura do Corão. E o grande Ayatollah Sanei está pronto para receber a cota diária de petições escritas. O primeiro é uma questão matrimonial. O marido assumiu o casamento com conhecimento da sua infertilidade e incapacidade de ter filhos. Se a sua mulher soubesse da sua condição, não teria havido casamento. Considerando esta questão, será que ela pode anular o casamento e pedir o divórcio? Sim, ela pode anular o casamento. A infertilidade não é por si só impeditiva do casamento. Mas este é um caso de logro, porque o contrato de casamento foi baseado na assunção de que ambos eram saudáveis. É aplicado o mesmo princípio quando a virgindade está em causa. É isso mesmo, não concorda comigo, Sr. Ai? Mas o Sr. Ai questiona se será justo assumir o caso como logro. Do seu ponto de vista, o caso pode ter sido descoberto depois do casamento. Mas o grande Ayatollah discorda. Ele ocultou a sua condição. Para mim é evidente, estamos perante um caso de logro. O Corão é contra qualquer forma de mediação. No capítulo 9, versículo 31, diz claramente, quando se refere aos judeus e aos cristãos, que um dos seus problemas foi o facto de tratarem os seus rabis, monges e padres como senhores, semelhantes a Deus. Nós não necessitamos de intermediários, não precisamos de intercessores. Tu e eu temos o direito absoluto de rezar e de estar em contacto com o Divino. Xiitas e sunitas, ambos reclamam o direito divino de liderar a comunidade islâmica, mas estão absolutamente divididos na sua relação com Deus e com o Corão. A causa de 1500 anos de conflitos sangrentos, onde a minoria xiita tinha sido constantemente dominada. Estes rapazes choram por Ali, o mártir fundador da sua fé, e por uma longa história de massacres, em que xiitas morreram aos milhares nas mãos de sunitas. E, no entanto, há um importante movimento que ultrapassa estas divisões, contendo elementos de ambas as fações. São os sufis. Centenas de milhares de muçulmanos são sufis que acreditam que o Corão fala diretamente aos seus corações. O Corão é muito simples. Deus não o fez muito complicado. São as nossas histórias do dia a dia. Não precisamos de académicos para o compreendermos. Vejam, os indianos na Índia não falam árabe. Vejam, os turcos não falam árabe. Os persas não falam árabe. Memorizam o Corão. E assim que o memorizam, compreendem-no. Entra nos seus corações sem tradução.
À semelhança dos sunitas, os sufis acreditam que a sua relação com Deus é direta. Mas, acima de tudo, é uma relação de amor. Dizemos Alá e somos inundados por aquele sentimento, aquela paixão, amor. Estamos ligados àqueles que amamos. Temos de gravar o nome de Deus no coração como se o gravássemos na pedra. Mas não podemos gravar o nome de Deus a ferro e fogo. Gravamo-lo repetindo sempre o seu nome. Por isso dizemos Alá. Tem de ser dito com o coração. Não podem ser apenas palavras da boca para fora. Em Istambul, entre os sufis Meslevi, a paixão e o amor pelo divino são expressos através da música e da dança. É um ritual cheio de simbolismo, com 700 anos de idade. Os mantos negros representam a sepultura, os longos chapéus castanhos, o túmulo de pedra. E a dança propriamente dita, que se vai tornando cada vez mais rápida, representa uma viagem mística de aprofundamento do amor e enfraquecimento do ego, à medida que o fiel se aproxima cada vez mais do divino. Alguns sufis acreditam que esta dança está representada no Corão pelos padrões centrífugos que surgem em muitas das primeiras versões do texto. E está diretamente relacionada com um dos rituais centrais do Islão, a circulação em massa à volta de Kaaba em Meca. Porém, aqueles que governam Meca na atualidade consideram todas as práticas religiosas dos sufis Meslevi, a música e a dança, a mistura despreocupada entre homens e mulheres, verdadeiras abominações. Os homens que caminham junto ao rei Abdullah da Arábia Saudita são sunitas, mas afastaram-se muito do ideal sunita de uma relação direta com Deus. A Arábia Saudita tem a sua própria hierarquia religiosa. E aqui a mensagem religiosa dominante é do Islão Wahhabi, que representa apenas a visão de uma minoria muçulmana. Qualquer pessoa apanhada a cometer sodomia deve ser morta. A cabeça deve ser cortada com uma espada, depois ser colocada num caixão e o caixão queimado. A jihad em Fallujah é motivo de orgulho. Gargantas devem ser cortadas e cabeças esmagadas. Este é o caminho para a vitória, para a shahada e para o sacrifício. Ao controlarem o coração da teologia do Islão, ao mesmo tempo que são patrocinados pelo dinheiro do petróleo, foram capazes de impor a sua leitura restrita, rígida, sectária e dividida do Islão em toda a comunidade islâmica e na comunidade internacional. E isso foi uma enorme tragédia para todos nós. Os Wahhabi da Arábia Saudita promoveram os Talibã e permitiram a destruição de um dos locais mais antigos do mundo, as extraordinárias estátuas de Buda, no Afeganistão. Osama Bin Laden foi criado na fé Wahhabi e 15 dos 19 terroristas responsáveis pelo 11 de setembro eram de origem saudita. Chegamos à conclusão que nos últimos 20 anos o governo saudita gastou mais de 100 mil milhões de dólares na propaganda da sua versão do Islão por todo o mundo. Novas mesquitas, madraças, professores muçulmanos, imãs, manuais escolares, literatura. Tudo isto foi definido por pressupostos Wahhabi. Crime e castigo. A Arábia Saudita, com a sua enorme riqueza petrolífera, tem sido uma das maiores influências na condução dos muçulmanos em direção ao fundamentalismo e a uma leitura intolerante do Corão. Uma das grandes tragédias da cena política islâmica internacional é o facto dos únicos dois Estados interessados em promover uma visão particular do Islão no panorama internacional serem o Irão e a Arábia Saudita. E nenhum deles representa a visão comum, clássica e inclusiva do Islão, o tipo que todos os muçulmanos conhecem, com a qual são habituados e que amam. Apesar dos xiitas iranianos se encontrarem do lado oposto da divisão religiosa, têm uma coisa comum com os sauditas:
uma representação sacerdotal contrária ao princípio corânico de relação direta com Deus. Durante muitos séculos, durante a Idade de Ouro do Islão, ninguém tinha a religião como profissão. Mesmo estudiosos da religião tinham outras profissões. Hoje, infelizmente, há aqueles que adotam a religião como uma profissão e que fazem dinheiro com a religião. Têm um enorme interesse e muitos seguidores. E utilizarão todas as ferramentas disponíveis, a televisão, todos os tipos de média, e monopolizam a religião. Isto é contra a essência do Islão. Uma das consequências desta mudança foi a introdução de execuções públicas, os enforcamentos e os castigos por chicotadas no Afeganistão e no Irão, onde a religião tomou conta do poder político. Neste momento, o Irão executa mais pessoas por percentagem da população do que em qualquer outro país no mundo, conseguindo até superar a China. E como justificam tantas execuções? Penso que a lei islâmica contra os assassinos é uma das mais belas leis expressas no Corão. Se quiséssemos escolher uma única lei boa no Corão, seria essa. Mas não são apenas os assassinos que são executados neste país. Os homossexuais e as pessoas na posse de álcool são condenados à morte. Se o governo decidir que ao matá-las estará a restabelecer a ordem, pode fazê-lo. Espero que, no futuro, esta lei não vigore apenas na República Islâmica do Irão, mas em todo o mundo islâmico. E será que o Corão justifica tudo isto? O que diz sobre o crime e o castigo? Cortai as mãos ao ladrão, quer seja homem ou mulher, como castigo e aviso de Alá. Alá é poderoso, sábio. Quem se arrepende depois de haver cometido a sua injustiça e se corrige, consegue que Alá volte a si. Alá é indulgente, misericordioso. O Corão afirma que a sentença não pode ser levada a cabo se o criminoso se arrepender. No entanto, a ênfase na misericórdia é muitas vezes subestimada. Quanto ao adúltero e à adúltera, a cada um deles dai 100 vergastadas. Se credes em Alá, que não existe entre vós compaixão por eles. E se eles se arrependerem e se emendarem, deixai-os. Alá é indulgente e misericordioso. E na mesma linha, o Corão é absolutamente claro que ninguém deve ser condenado sem provas conclusivas da sua culpa. A ideia central da Sharia é o perdão, é ser perdoado, não é apenas julgar e matar. E as condições para a aplicação da pena capital são tão elevadas que os académicos afirmam que é praticamente impossível aplicá-la. O crime de adultério, por exemplo, exige que 4 testemunhas tenham presenciado o ato sexual. Isso torna a prova de crime praticamente impossível. É por este motivo que, desde a implementação do Islão até aos dias de hoje, o número de vezes que os adúlteros receberam pena máxima pode ser contado pelos dedos de uma mão. E o mesmo acontece com a amputação. Antes da sentença ser dada, todas as opções devem ser consideradas. Esta interpretação humana da lei de Sharia é o princípio orientador na margem ocidental da Palestina. Ao lado do mercado da fruta na cidade de Ramallah, encontra-se o Tribunal da Sharia. No seu interior, o ambiente é extraordinariamente casual. Não há polícias, não há reclusos, algemados, só uma quantidade interminável de gente. Alguns por questões oficiais, outros apenas para conversar. Na maior parte dos países muçulmanos, existem 2 sistemas legais. A lei civil, normalmente uma mistura do direito islâmico, napoleónico e romano, aplicado aos crimes,
e a lei de Sharia, que trata dos assuntos particulares e familiares. A Sharia julga casos de disputas e divórcios, em que o direito à propriedade por parte das mulheres é baseado nos princípios que remontam ao Corão. Os idosos têm o direito de recorrer ao tribunal, se acharem que estão a ser negligenciados pelos seus filhos e filhas, que possuem recursos para ajudá-los. O tribunal tem também a obrigação de nomear tutores para os órfãos e para os doentes mentais. Aqui o juiz coloca uma série de questões simples para testar as competências intelectuais desta idosa que perdeu recentemente o seu filho. Segundo a lei islâmica, a mãe tem direito a uma porção da propriedade do seu filho se este morrer primeiro. Porém, o juiz decide que a idosa não apresenta competências para gerir dinheiro e nomeia a nora para gerir os seus bens. Esta é a lei baseada nos princípios do Corão, tal como é praticada aqui, mas muito diferente da forma como é aplicada em alguns países muçulmanos. Se o Corão é tão claro acerca dos princípios da justiça, como é que estas diferenças são possíveis? A palavra de Deus. O Corão é escrito numa forma de árabe clássico, muitas vezes difícil de compreender, até pelos falantes de árabe mais letrados. Para a maior parte dos muçulmanos, o árabe não é a sua primeira língua. Nenhuma tradução é afirmado que consegue captar por completo o significado original. Em consequência, o imã ou pregador torna-se intermediário entre o Corão e a mensagem que os fiéis recebem. Esta mensagem pode ser alterada para se adequar ao tempo e ao espaço. E ao longo dos séculos, interpretações e edições encheram centenas de milhares de volumes. Os comentários dos académicos e o Hadith, uma coletânea dos ditos e feitos do profeta. O sistema legal islâmico, a Sharia, é baseado no Corão e no Hadith, onde são descritos alguns dos castigos mais severos, como a morte por apedrejamento para o adultério, que não é mencionada no Corão. O Hadith foi compilado e corrigido cerca de 250 a 300 anos após a morte do profeta. Muitos deles foram adulterados ou fabricados e foram postos em causa. No entanto, e infelizmente, muitos muçulmanos consideram que o Hadith tem a mesma importância que o Corão. Mas, na verdade, não é assim. O Corão afirma claramente que é o último texto, não há nada que possa estar ao mesmo nível. Mas mesmo o Corão é vulnerável a alterações e distorções, se não no original, certamente na tradução. A gráfica do rei Fahd em Medina, na Arábia Saudita, tem capacidade para publicar por ano 10 milhões de exemplares do Corão em árabe e em mais 44 línguas diferentes. Estes são distribuídos por todo o mundo a baixo custo e, em alguns casos, gratuitamente. E é impressionante observar de que forma a instituição religiosa saudita aumentou o texto. No versículo que fala daqueles que mereceram a ira de Deus e foram banidos, acrescentaram entre parênteses como os judeus e como os cristãos. E no versículo que apela aos fiéis para manterem os seus exércitos prontos para os inimigos do Islão, o tradutor acrescentou outro elemento: tanques, aviões, mísseis e artilharia. Vemos armamento moderno descrito no próprio Corão, e não menos interessante, na introdução. E foi escrita por um líder saudita notável. Temos a justificação para o conflito violento, a jihad, para os bombistas suicidas, afirmando claramente que o Corão é o modelo ideal para uma declaração de guerra. Qualquer sugestão de distorção do texto é altamente polémica, por causa do significado especial que o Corão tem na mente dos muçulmanos.
Ao contrário dos cristãos e judeus, que acreditam que os seus textos sagrados são de autoria humana, inspirados por Deus, os muçulmanos acreditam que o Corão é a palavra de Deus, tal como foi dita ao profeta Maomé. Esta distinção significa que as análises críticas se tornam uma questão muito sensível quando aplicadas ao Corão. E o problema aumenta quando a tentativa parte de alguns académicos ocidentais e não muçulmanos. Estarão eles em posição de abrir novas perspectivas sobre o texto e as suas origens? Em 1972, durante o restauro da grande mesquita de Sanaa, a capital do norte do Iêmen, os trabalhadores descobriram vários pergaminhos na área entre a cobertura interior e exterior da mesquita. Todo o material foi carregado em cerca de 20 sacos, onde teria permanecido, não fosse a chegada, 7 anos mais tarde, do Dr. Gerd Puin, um académico alemão e perito no Corão. Puin percebeu imediatamente a importância desta descoberta. Trabalhando com uma equipa de colaboradores locais, separou cuidadosamente as várias camadas, tirando milhares de fotografias. Puin foi imediatamente surpreendido por 4 fragmentos. Continham o primeiro e último capítulo do Corão, e ao contrário de qualquer outro texto conhecido, era ilustrado com desenhos de mesquitas. Uma pista fundamental para a sua origem. Pelas ilustrações e pelo contexto artístico, este Corão pode ser datado com precisão do tempo de Al-Walid, um reinado entre 705 e 715. O Corão mais antigo do mundo, manuscrito apenas 70 anos depois da morte do profeta. Dentro dos sacos, Puin retirou e identificou fragmentos de cerca de 1000 textos diferentes. As comparações entre eles e o manuscrito do Cairo, utilizado nos dias de hoje, são extraordinárias. Estes primeiros exemplares foram escritos numa espécie de sistema de escrita rápida, sem marcação das vogais ou distinção de pontos, o que significa que as palavras podem ter mais de 30 significados diferentes. Es ist tatsächlich so, dass man durch die schiere Existenz A mera existência de tantas leituras possíveis sugere que o texto não foi passado palavra a palavra. Der Text eben nicht wortwörtlich überliefert. O texto não estava ainda estabilizado, como no texto do Cairo. In der Fassung von Kairo erscheint. Hoje os académicos muçulmanos acreditam que cada palavra do texto foi mantida intacta, perfeitamente preservada pela tradição oral. Mas o Corão escrito apresenta variações. A análise forense dos fragmentos de Sanaa revela a existência de textos mais antigos que foram alterados. Apesar do texto não apresentar significados contraditórios, palavras foram alteradas, versículos e capítulos completos reescritos. Se esta investigação for conclusiva, significa que o Corão não era um produto uniforme, uma entidade uniforme fixada em 650, mas que se desenvolveu muito depois a partir do texto reescrito, a partir de materiais escritos. Significados ocultos. Em 2001, as conclusões deram um passo perigoso. Um livro surgiu escrito por um especialista em línguas semíticas antigas. Era tão polémico que o autor o publicou sob um pseudônimo, Christoph Luxemburg. E ele só falará na condição da sua identidade se manter secreta. Para o compreendermos corretamente, precisamos de uma interpretação e leitura completamente novas do Corão. O Dr. Marcus Gross ajudou a traduzir o livro do seu original em alemão para inglês e está disposto a expor abertamente as visões do autor. Um quarto ou um quinto do Corão contém vocábulos que foram mal entendidos
ou que não fazem sentido, verdadeiro sentido. Se recorrermos ao siriaco, este número pode ser reduzido substancialmente para 5%. No século III, o siríaco, ou sírio-aramaico, tornou-se uma das línguas dominantes da liturgia cristã. Cristo falava aramaico e hoje ainda pode ser escutado em comunidades cristãs remotas, como na cidade de Malula, na Síria. Mas no tempo de Maomé, o sírio-aramaico era a língua falada e escrita mais importante de toda a região. O árabe escrito estava nos seus primórdios. Há transcrições pré-islâmicas em árabe, textos muito pequenos, mas o primeiro livro verdadeiramente escrito em árabe é o Corão. Luxemburg diz que o Corão foi escrito em 2 línguas. E em muitas regiões do mundo, as línguas misturam-se constantemente a toda a hora. Para que isto se torne perceptível para um inglês, temos de recuar 1000 anos. Imaginem um camponês anglo-saxão a falar com o seu senhor que é normando e fala um misto de francês e anglo-saxão. Só é possível conhecer essa linguagem mista com o conhecimento das 2 línguas. Os académicos muçulmanos do passado tiveram a convicção de ter encontrado vocábulos estrangeiros no Corão. No século X, Al-Tabari, um dos comentadores mais respeitados do Corão, identificou vocábulos latinos, gregos, persas, abissínios e siríacos. Porém, a diferença está no facto de Luxemburg reclamar novos significados, numa altura em que uma análise crítica do texto é ativamente desencorajada. Como é que um professor de linguística pode desafiar o juízo coletivo de milhões de pessoas? E com que base? Que métodos utiliza? Tenham em consideração o significado da raiz correspondente em sírico, ou então uma má compreensão. Má compreensão, neste caso, significa que a marcação dos pontos no texto foi mal feita. Depois, há também a possibilidade de, por engano, uma letra siríaca ter sido escrita no texto em árabe. Com estes métodos, Luxemburg examinou algumas das passagens mais obscuras do Corão. Depois de Maria ter dado à luz Jesus, no Corão em árabe, o arcanjo diz-lhe: "Não te entristeçais, a teus pés o teu Senhor fez correr um riacho." Na versão de Luxemburg, "Não te entristeças, o Senhor tornou a tua entrega legítima." Mas há outros exemplos. Deus dirige-se a um cético em árabe: "Olha para a tua comida e bebida, olha para o teu burro." Noutra versão: "Olha para a tua condição, olha para o teu estado geral." E no fim do mundo em árabe, a terra avança. Em siríaco, a terra abre-se em 2. Mas será que algumas destas mudanças alteram a percepção fundamental do Corão? É claro que não são os pressupostos como a existência de Deus ou a vida após a morte que são postos em causa, mas sim muitos dos hábitos diários. Um dos exemplos é o uso do véu. O versículo coreânico citado para justificar as suas posições refere kimar, que significa ocultar até aos bolsos. A frase é um pouco obscura. Normalmente é interpretada como cobrir a cabeça e o colo. Se olharmos para o chador, o véu no Irão, é exatamente o que está coberto. Mas com a minha interpretação siríaca do versículo, a minha tradução seria: "Coloca o cinto à volta das tuas ancas." E o cinto era um símbolo de castidade, em particular utilizado pelos monges, o que tem muito mais significado. Mas são as referências de Luxemburg ao paraíso que causam maior polémica. Na cidade iraniana de Isfahan, existe um palácio do século VII, erigido para representar as portas do paraíso. O verde dos jardins exprime os anseios de uma população do deserto, e são extraordinariamente descritos no Corão com fontes fluindo e com o aroma das ouris, normalmente descritas como virgens de olhos rasgados. Um dos comentários, mas não o Corão, especifica até um número: 72 virgens para cada homem justo. Mas esta interpretação não coincide com 7 versículos do Corão,
que prometem o contentamento eterno e justo com as suas esposas. Luxemburg acredita ter resolvido este mistério. Há uma passagem do Corão referente às húris que diz: casá-los-emos com mulheres de maravilhosos olhos rasgados. Esta é a interpretação tradicional deste versículo, mas se colocarmos os pontos no texto de uma forma um pouco diferente, o que temos é: tornaremos a vossa vida confortável sob vinhas brancas e cristalinas. Assim, para o bombista suicida, estão reservadas não as 72 virgens no paraíso, mas apenas um modesto cacho de uvas. Para mim, o estudo alemão está muito centrado no cristianismo. É influenciado pela forma como a Bíblia foi investigada e compilada. A Bíblia e o Corão não são a mesma coisa. É esta ligação ao simbolismo cristão que para alguns é tão polémica. Este mural do século V do mosteiro egípcio representa os arcanjos a receberem as almas no paraíso. Cada arcanjo segura uma uva numa mão e na outra segura as almas dos que partiram e que são refrescadas com cachos de uvas. O motivo das uvas é repetido na paramentaria do sacerdote da Igreja Ortodoxa Síria, tudo remontando à promessa de Cristo aos seus discípulos na última ceia, de que não beberia novamente o sumo do fruto da videira, até se reunir com ele no reino de seu Pai. Para nós não é um problema assumir uma herança cultural, religiosa e teológica comum com o cristianismo ou com o judaísmo. Na verdade, faz parte do nosso corpo político enquanto muçulmanos que aceitemos essas escrituras como fazendo parte de toda a revelação divina, desde o início dos tempos. Apesar do trabalho de Luxemburg ter sido posto em causa por académicos de todo o mundo e não tendo sido confirmado, Luxemburg acredita que abriu uma porta, encorajando linguistas, arqueólogos e historiadores a utilizarem ferramentas atuais para fazer luz sobre o texto e o seu contexto. Para alguns académicos muçulmanos, isso está no espírito corânico de liberdade de interrogação e não uma ameaça para aqueles que têm uma fé firme. Esta pesquisa de Luxemburg e dos seus colegas não enfraqueceram nenhuma das doutrinas, ensinamentos ou princípios do Islão. Veio introduzir questões interessantes e nós, enquanto muçulmanos e enquanto pessoas do século XXI, devemos dizer: vamos olhar para o que ele propõe. Não vamos apenas condenar, mas sim perceber se esta investigação tem uma base histórica ou se é um produto do orientalismo europeu. O Corão do século XXI. O Corão levou o conforto e a paz a inúmeras pessoas. Deu ao mais humilde dos camponeses e trabalhadores um sentido de valor e dignidade raramente igualada por outra civilização. Ensinou pessoas de diferentes raças a viver em comunidade e pessoas de diferentes credos a viver lado a lado, numa harmonia relativa. E inspirou uma grande civilização onde os muçulmanos viveram vidas úteis e criativas e através das quais, pelas suas concretizações, enriqueceram o mundo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Porém, quando os muçulmanos se sentem marginalizados e ameaçados, esta dignidade e cortesia podem dar lugar a uma mistura explosiva de raiva e ódio que impelem os oradores de uma religião de grande espiritualidade e sentido ético a procurarem a aprovação para os confrontos violentos no Corão. E isto numa altura em que provavelmente mais muçulmanos leem e ouvem o Corão do que em qualquer outro momento da história. Os crentes com acesso às novas tecnologias podem ainda aceder ao texto no original em árabe ou numa tradução, através de uma nova geração de versões eletrónicas do Corão. Mas a tecnologia atual concedeu também um enorme poder àqueles que estão determinados a impor as suas próprias interpretações do Corão.
Nós, os muçulmanos, fomos acusados de fazer lavagens ao cérebro. Em todo o mundo, inúmeros canais por satélite lutam pela atenção dos muçulmanos. A igualdade das mulheres não faz qualquer sentido. O objetivo do Islão é a jihad. Rezo a Allah que os inimigos caiam nas suas próprias armadilhas e que destrua os judeus e os seus apoiantes. Neste momento, a última tecnologia é a internet, que é uma importante plataforma de divulgação de tipos fundamentalistas de religião. É deprimente ver como a face profunda de uma religião pode ser alterada pelos desenvolvimentos tecnológicos, mas esta é a realidade. A internet tornou-se o fórum preferido dos radicais extremistas. Neste site, Mohammed Siddiqui Khan publicou o seu próprio obituário antes do atentado de 7 de julho em Londres, onde assumiu o papel de líder. Estamos em guerra e eu sou um soldado. Agora também vós ireis sentir a realidade desta situação. O efeito completo desta propaganda só pode ser adivinhado, mas com certeza homens e mulheres alteraram a forma como acreditam ter de viver as suas vidas, de acordo com o Corão e num espaço de tempo muito curto, transformando uma grande cidade como o Cairo num local irreconhecível para alguém que aqui regressa ao fim de 30 anos de ausência. Até 1974 não tinha visto uma única mulher com véu. Se usarem véu, este deve cobrir o rosto e esconder a beleza. Mas não é apenas uma questão de interpretação. Por vezes, há uma leitura seletiva do texto, ignorando, por exemplo, a firme assunção do perdão para qualquer pessoa que se arrependa do mal cometido. Ou exigindo a aprovação para práticas culturais antigas que não têm como base o Corão. É uma prática cultural africana, prejudica o corpo da mulher, é uma mutilação do corpo feminino. Não é permitido. Mas há versículos, em particular os que dizem respeito às mulheres, que geram polémica. Para cada passagem que parece sugerir o seu estatuto inferior, há outros que apelam ao respeito mútuo e à igualdade. O Corão honra as mulheres. O Corão dignifica as mulheres. Sinto-o como mulher todos os dias. Este é o paradoxo e o desafio do Corão. O Corão tem dois públicos. Tem um público de leitura literal, patriarcal e tribal do século XII. E depois tem um público mais recente. Eu, tu, desta geração, desta era e do que vier no futuro. Por isso fala duas línguas para dois grupos de pessoas. À medida que o tempo passa, temos de fazer mudanças. Não no Corão em si, porque é definitivo, mas na forma como o tentamos compreender, na forma como tentamos interpretar este livro. O Corão está constantemente a incitar-nos a refletir, a questionar, a compreender, a usar as nossas faculdades intelectuais, a usar os nossos corações e o nosso entendimento. O Corão diz-nos para andarmos para a frente e percebermos e tentarmos mudar para melhor. Estamos aqui como reformistas. Temos de nos reformar a nós mesmos, ao nosso coração e mudar o mundo para melhor. É desta forma que o Corão deve fazer parte da nossa vida, um companheiro, uma luz que nos ajuda a sermos criativos. Milhões de pessoas partilham a crença de que o Corão é a verdadeira palavra de Deus, a sua última mensagem. E a forma como os muçulmanos interpretarão essa mensagem irá afetar o futuro do Islão e de toda a humanidade.